mais uma pré-aula para a classe de adultos com o tema desse trimestre. Vou mostrar aqui, ver se a iluminação dá para... O nosso tema é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição para esta semana é a lição de número 8, 19 de fevereiro de 2023, o avivamento espiritual no mundo. Texto áudio: E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47:5. A verdade prática nos diz que somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. O texto bíblico está em Ezequiel 37, 7 a 10 e 47, 1 a 5 e o versículo 9. Através dessa lição, analisaremos as imagens do Vale de Ossos Secos e também a imagem das águas ali de Ezequiel 47. O texto bíblico, nós vamos fazer a leitura nesse instante. Pegue sua Bíblia. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul, do altar, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Esse é o canal O Som do Clarim. Nós estamos com a pré-aula da lição 8, o avivamento espiritual no mundo. É o título desta semana, título desta lição 8. Observe que essas 2 passagens, uma fala sobre o Vale de Ossos Secos e a outra mostra as águas, ali de Ezequiel 47. Águas que começaram nos artelhos, foram para os joelhos, lombos, e depois eram águas profundas que só deveriam ser atravessadas a nado. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente em nossos dias, porque o nosso Deus é o mesmo, ele não mudou, ele continua o mesmo Deus. Ele quer avivar da mesma forma.
O Deus que servimos é o Deus do avivamento, é o Deus da restauração, é o Deus do conserto, é o Deus que quer avivar a sua obra. Então, ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, principalmente nos séculos 18, 19 e também no século 20. Agora, nesse tempo presente, no século 21, o que nós devemos esperar? Claro, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor avivará a sua obra, ele nos avivará. Estamos vivendo o pleno movimento pentecostal no mundo. Cremos que antes da volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, haverá um grande avivamento mundial. Nós cremos, eu continuo crendo. Creio que Deus está avivando o Brasil, porém, nós estamos também vivendo uma época de letargia, de mornidão. Então nós precisamos realmente deste reavivamento, do avivamento em nossas vidas. E nesta lição, a partir de Ezequiel 37 até 47, nós estudaremos os avivamentos espirituais ocorridos no mundo. Por isso que o título de nossa lição é O Avivamento Espiritual no Mundo. Essa primeira parte, que nos diz o avivamento no tempo de Ezequiel, primeiro fala da calamidade e restauração de Israel. Mostra o rio das águas purificadoras e como Deus avivou novamente aquele povo. Vemos a atuação do Espírito ali no Vale de Ossos Secos, onde houve um grande avivamento, porque o Espírito de Deus veio sobre os ossos. Ezequiel profetizou obedecendo a ordem de Deus. Então o Espírito de Deus avivou aquele grande exército e eles se tornaram um exército em extremo. E também nas águas purificadoras mostradas em Ezequiel 47, nós percebemos como Deus mostra na figura das águas a atuação do Espírito Santo, que vem sobre nossas vidas e nós vamos palmilhando as águas celestiais até ser uma profundidade assim que só se atravessa a nado. Então isso é importante para a nossa vida espiritual, porque nós precisamos do avivamento constantemente. Nós precisamos de avivamento. O profeta Ezequiel recebeu a visão lá no Vale de Ossos Secos, ele viu que os ossos eram sequíssimos, mas o Senhor, ele reavivou e aquele exército se tornou um exército grande em extremo e Deus avivou, Deus trouxe vida àquele exército. Então, ali significava o povo de Israel que estava desviado, estava afastado dos caminhos do Senhor. E Deus reavivou seu povo. Deus entrou com o avivamento. Na segunda parte da lição, os grandes avivamentos no mundo. Vamos começar pelo avivamento na Europa. Períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel, aconteceu nesse contexto, não é? Então, na Europa, nós podemos perceber que pela misericórdia divina, Deus entrou com providência, entrou com socorro e reavivou a Alemanha, a Inglaterra, o país de Gales. Mas, passados os tempos se passaram e novamente a Europa entra em decadência, em letargia, em mornidão. Por volta de 1722, nós observamos na Alemanha que o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário tão tremendo que espalhou-se pelo continente europeu e chegou à América, com a sua ênfase na religião do coração. Houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado aí para missões mundiais. Época dos missionários no mundo inteiro, começando pelo avivamento da Alemanha. Também nós percebemos na Inglaterra, no ano de 1740, ali
por volta daquele ano, 1740, confira aí, John e Charles Wesley, também George Whitefield, atuaram com grande fervor missionário, buscando o poder de Deus, a unção do Espírito Santo. Eles pregaram a palavra de Deus e o poder de Deus foi derramado, avivando grandemente a nação inglesa. Deus operou na vida de Charles, não é? Na vida também de outros homens de Deus, a exemplo de John e também George Whitefield. No país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Deus estava usando ali um adolescente de 13 anos, Evan. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 e 1905, o avivamento de Deus começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países ao redor do mundo, começando pelo país de Gales. Então, as raízes pentecostais, que vêm lá da igreja primitiva, no dia de Pentecostes, se estendeu pelo mundo inteiro. Embora houvesse realmente esfriamento, mas Deus sempre promoveu esse avivamento glorioso. Vamos ver aqui nesse tópico raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento da Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, não é? E também ele fundou o Instituto Bíblico Bethel, lá no Kansas, nos Estados Unidos, na cidade de Topeka. Os alunos estudaram Atos 2 e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo, porque buscaram a Deus, estudando a palavra de Deus. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes e a partir de 1905, e também observamos aqui numa data anterior, 1901, em Houston, no Texas. Houston é uma cidade do Texas. O Texas é um estado dos Estados Unidos. Então, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, esse nós conhecemos bem, que é um dos pioneiros ali do pentecostalismo americano. Ele era pertencente a um grupo chamado Grupo da Santidade, ou Holiness. Foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por outros homens de Deus. Ali ele foi batizado no Espírito Santo, com evidência das línguas estranhas. Era o ano de 1901 e considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia, lá nos Estados Unidos. Então começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bourne-Bray Street 216. As reuniões atraíam tantas pessoas que o prédio não comportava todos. Então, procurando um prédio novo, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na Rua Azusa 312, ali em Los Angeles, onde então fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica e ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que inundou o mundo inteiro a partir da sua época. E nós vemos que a história do movimento pentecostal começa realmente completando os 100 anos, quando completou os 100 anos, então mostra realmente a partir lá da Rua Azusa. Mas nós sabemos que em épocas anteriores, em anos anteriores, nós tivemos o avivamento pentecostal enviado por Deus. São períodos que aconteceram na Europa, Estados Unidos e também
nas Américas. Deus sempre avivou o seu povo. Por isso que o profeta Abacuque disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Então Deus sempre avivou, Deus sempre trouxe esse avivamento para a sua igreja. Os avivamentos mudam a história. Então, é consenso entre todos os que estudam a informação dos movimentos, principalmente dos movimentos pentecostais, eles detectaram profundas mudanças na área política, econômica, cultural, social das pessoas, porque começa pela transformação espiritual, mudança de vida, mudança de caráter. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. Num contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo juntos. A barreira racial também estava sendo jogada por terra. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. Louvado seja o nome do Senhor. A geração depois dos avivamentos. Então, vamos ver o que aconteceu pós-avivamentos. É também consenso que, entre várias partes do mundo, os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas, infelizmente, não perduraram muito tempo. Em muitos lugares, a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações partiram para a eternidade e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, de Charles Finney, de William Seymour, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de hoje. O Deus de Estevão, da lição passada, que estudamos sobre Estevão, Marte avivado. O Deus dos apóstolos que estavam no cenáculo. O Deus das missões mundiais da época da era apostólica. É o mesmo Deus da igreja hoje. Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se houve alguma mudança para definhar, para esfriar, foi do próprio ser humano. O ser humano muda, o ser humano está sempre volúvel, mas a palavra de Deus diz que Deus não muda, Deus permanece imutável, é um dos seus atributos. Deus é imutável, Ele é o mesmo Deus. Então, em muitos lugares a chama se apagou. Mais do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que aqueles homens sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual para a sua sociedade, para a sua igreja. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Em nossos dias, o Espírito Santo é o mesmo e quer avivar o seu povo para a obra de Deus nesses últimos dias. Deus deseja operar em nossas igrejas, em nossos templos, em nossas vidas, em nossas casas, em nossas ruas, em nossos ministérios. Precisamos do fogo do Espírito Santo, do fogo do avivamento. Promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor. Que haja sinais, milagres, prodígios, maravilhas em nome do Senhor Jesus e que o nome de Deus em tudo isso seja glorificado. Que o Santo Espírito ele traga o avivamento espiritual sobre nós e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante, abundantemente, vamos dizer assim, né? Colocar uma palavra aqui, abundantemente em nossos cultos, em nossas vidas. Deus quer a sua igreja avivada para esses últimos instantes na terra. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós vemos o que está acontecendo no mundo.
Esses últimos acontecimentos mundiais falam da brevidade da volta de Jesus. Ele está voltando a qualquer instante. E precisamos fazer a obra de Deus, precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, querido aluno, professor, que Deus te avive cada dia, que o Espírito Santo te use constantemente para que você faça a obra de Deus cheio do Espírito Santo, avivado, ganhando almas para Jesus. Nós queremos agradecer a sua participação e até uma próxima pré-aula, se Deus nos permitir. A todos, o nosso muito obrigado. Vou mostrar aqui mais uma vez o nosso tema geral. A iluminação não está ajudando, mas vamos colocar aqui mais próximo da câmera. Vendo? Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo com nossa próxima pré-aula. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe nossos vídeos e participe dos nossos vídeos com as pré-aulas aqui. Visite nossas playlists e nos ajude a levar esses conteúdos a mais pessoas. A todos, nosso muito obrigado. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome, porque digno és de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Abençoa nossas classes de EBD em todo o Brasil, nossas igrejas na cidade, na zona rural, no campo. Senhor, onde quer que haja tua igreja, que o teu Espírito possa avivar, que o teu Espírito possa trazer, Senhor, o renovo. Abençoa nossas classes de escola bíblica dominicais, também os nossos professores que estão lecionando, Senhor, a tua palavra, ensinando a tua palavra. Sê conosco, Pai. Nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e que reina para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.